Você já percebeu que quase todo o debate sobre a Trindade começa no Novo Testamento? Muitos afirmam que a doutrina da Trindade só surgiu depois de Jesus. Outros dizem que ela foi inventada séculos mais tarde pela Igreja. Mas será que isso é verdade? E se eu lhe dissesse que alguns dos indícios mais intrigantes da Trindade aparecem logo nas primeiras páginas da Bíblia? E se Gênesis, Isaías e outros textos do Antigo Testamento já contivessem pistas que apontam para uma realidade muito maior do que muitos imaginam? Olá, graça e paz, eu sou Rivaldo Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal Bíblia em Contexto, onde estudamos as Escrituras a partir do próprio texto, considerando seu contexto histórico, linguístico e bíblico. Hoje iniciaremos uma série especial de 5 aulas sobre a doutrina da Trindade. No vídeo anterior aprendemos a importância da leitura das Escrituras, por onde começar essa jornada e principalmente que Jesus é o centro da Bíblia. Vimos que toda a palavra de Deus aponta para Ele e encontra nele o seu pleno cumprimento. Mas isso nos leva a uma pergunta fundamental. Afinal, quem é Jesus? Nesta primeira aula, vamos investigar os indícios de pluralidade divina no Antigo Testamento, analisando textos que há séculos são debatidos por judeus, cristãos e estudiosos da Bíblia. O propósito desta série não é promover discussões denominacionais nem defender tradições humanas, mas examinar cuidadosamente o que a própria Bíblia ensina. Meu compromisso será sempre apresentar os textos, o contexto e os principais argumentos, permitindo que você avalie as evidências à luz das Escrituras. Se você aprecia estudos bíblicos sérios, fundamentados e respeitosos, inscreva-se no canal e acompanhe toda esta série. Preparados? Então pegue sua Bíblia, prepare suas anotações e acompanhe este estudo até o final, porque algumas das evidências mais surpreendentes aparecem justamente nos textos que muitas pessoas passam por alto. Poucas doutrinas são tão importantes para a fé cristã quanto a doutrina da Trindade. Ao mesmo tempo, poucas são tão mal compreendidas. Ao longo dos séculos, cristãos têm confessado, que existe um único Deus eternamente revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Entretanto, essa afirmação frequentemente levanta questionamentos. A palavra Trindade aparece na Bíblia? Jesus realmente é Deus? O Espírito Santo é uma pessoa ou apenas uma força divina? Como Deus pode ser um e ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo? Essas perguntas não são novas, elas acompanham a história da Igreja desde os primeiros séculos. Nosso objetivo nessa série será examinar cuidadosamente o testemunho das Escrituras, permitindo que a própria Bíblia apresente suas evidências. Ao longo das próximas lições, veremos que a doutrina da Trindade não surge de especulações filosóficas, mas da necessidade de harmonizar tudo aquilo que Deus revelou sobre si mesmo. Começaremos pelo Antigo Testamento, observando as sementes dessa revelação. Em seguida, acompanharemos o desenvolvimento dessa verdade até sua manifestação mais clara no Novo Testamento. Que este estudo fortaleça sua confiança nas Escrituras e aprofunde seu conhecimento do Deus que se revelou ao mundo. Como está escrito em João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que o Espírito Santo nos ilumine nesse estudo que se inicia agora. A compreensão das Escrituras não depende apenas da capacidade intelectual, mas também da iluminação concedida por Deus. Portanto, ore sempre antes de ler e estudar as Sagradas Escrituras. Esta é a primeira aula de um total de 5 e nosso tema de hoje é Indícios da Trindade no Antigo Testamento. Quando pensamos na doutrina da Trindade, normalmente nossa atenção se volta imediatamente para o Novo Testamento. É ali que encontramos o nascimento de Jesus, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição. É também ali que lemos sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e encontramos diversas passagens em que Pai, Filho e Espírito Santo aparecem juntos. Por essa razão, algumas pessoas concluem que o Antigo Testamento nada teria a dizer sobre a Trindade. Mas será que essa conclusão é correta? Seria razoável imaginar que a mais importante doutrina relacionada à natureza de Deus surgisse repentinamente sem qualquer preparação anterior? Ao examinarmos
cuidadosamente as Escrituras, descobrimos um padrão fascinante. O Antigo Testamento não apresenta uma explicação sistemática da Trindade. Não encontramos ali uma declaração equivalente a um tratado teológico. Entretanto, encontramos diversas pistas, sombras e antecipações que se tornam especialmente significativas quando observadas à luz da revelação posterior. É importante compreender que Deus revelou sua verdade progressivamente. A revelação bíblica não foi entregue de uma única vez. Aquilo que aparece como semente em Gênesis frequentemente floresce em plenitude no Novo Testamento. Por isso não devemos esperar encontrar em Moisés a mesma clareza encontrada em João ou Paulo. Devemos, porém, observar atentamente os indícios que Deus deixou ao longo da história da redenção. Nesta aula analisaremos alguns desses indícios. Eles não constituem individualmente uma prova completa da doutrina da Trindade. Contudo, quando reunidos, formam um quadro que prepara o caminho para a revelação mais ampla apresentada em Cristo e pelos apóstolos. Antes de investigarmos esses textos, porém, precisamos compreender uma verdade fundamental que serve de alicerce para todo o restante do estudo. A Bíblia ensina que existe apenas um único Deus verdadeiro. É justamente a partir dessa convicção que toda a doutrina da Trindade deve ser compreendida. O Deus único de Israel. Uma das características mais marcantes do Antigo Testamento é a sua insistente afirmação de que existe apenas um Deus. Essa verdade distinguia, Israel de praticamente todas as nações ao seu redor. Enquanto egípcios, cananeus, babilônios e outros povos adoravam diversos deuses, Israel era chamado a reconhecer e adorar exclusivamente o Senhor. A declaração mais conhecida dessa verdade encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. As duas palavras do nome de Deus, o tetragrama hebraico, é lido pelos judeus como Adonai e em português como Senhor. E Eloheinu, a exemplo de Elohim, é uma palavra gramaticalmente no plural que foi traduzida por nosso Deus. Esse termo tornou-se conhecido como Shema, palavra derivada do verbo hebraico que significa ouvir. Para os israelitas, o Shema não era apenas uma declaração doutrinária, era uma confissão diária de fé. Era um lembrete constante de que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ao longo do Antigo Testamento, essa verdade é repetida inúmeras vezes. Isaías registra as palavras do próprio Deus em Isaías 45, 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem, desde aquele tempo, o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Essas afirmações são inequívocas. A Bíblia não ensina a existência de vários deuses. A fé bíblica é radicalmente monoteísta. Portanto, qualquer estudo sobre a Trindade que ignore essa verdade fundamental já começa pelo caminho errado. A doutrina da Trindade não procura explicar como 3 deuses podem ser um. A Bíblia jamais ensina a existência de 3 deuses. A questão é outra. Como compreender todos os textos bíblicos que afirmam a existência de um único Deus e ao mesmo tempo apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilhando atributos, obras e honras divinas? Essa pergunta nos acompanhará durante todo o curso. E ela começa a ganhar contornos interessantes quando observamos mais atentamente uma palavra específica presente no próprio Shema. A palavra hebraica é traduzida como um. Ao estudarmos Deuteronômio 6,4, encontramos uma palavra que tem sido objeto de grande interesse entre estudiosos judeus e cristãos ao longo dos séculos. O texto afirma: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra traduzida como único ou um é o termo hebraico Echad. Alguns intérpretes têm argumentado que essa palavra fornece uma evidência da Trindade. Outros rejeitam essa ideia. Como em muitas questões teológicas, é importante evitar tanto o exagero quanto a simplificação. Para nós compreendermos corretamente o assunto, devemos examinar cuidadosamente o uso da palavra nas Escrituras. E o que é que significa essa palavra Echad? Em seu sentido mais básico, ela significa simplesmente um.
Ela pode ser utilizada para indicar uma única pessoa, um único objeto ou uma única unidade. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã. O primeiro é had, dia. Nesse contexto, a palavra refere simplesmente a um dia. Portanto, não seria correto afirmar que had significa necessariamente uma unidade composta. Entretanto, esse não é o único uso da palavra. Em diversos contextos bíblicos, had descreve uma unidade formada por mais de um elemento. Observe alguns exemplos. Por exemplo, uma só carne. Em Gênesis 2:24 temos: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A expressão uma só utiliza a palavra had. O texto não afirma que marido e esposa deixam de ser pessoas distintas. Eles continuam sendo dois indivíduos. O homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher. Entretanto, passam a formar uma unidade. Temos pluralidade de pessoas e unidade de relacionamento. Outro exemplo, um só povo. Aparece lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Novamente encontramos had. Milhares de pessoas são descritas como uma única unidade social. A pluralidade dos indivíduos não elimina a unidade do povo. Outro exemplo é um só feixe, em Ezequiel 37:17. Deus ordena ao profeta: junta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Dois pedaços de madeira tornam-se uma única unidade. Mais uma vez encontramos diversidade unificada pelo uso da palavra had. E o que isso significa para a doutrina da Trindade? Devemos ser cuidadosos, obviamente. Não podemos sair correndo por aí agora dizendo que os exemplos acima provam a Trindade. Nenhum deles fala diretamente sobre a natureza de Deus. Contudo, eles demonstram algo importante. A palavra utilizada no Shema não exige uma unidade absolutamente simples e indivisível. Ela é perfeitamente compatível com a unidade que admite distinções internas. Isso não demonstra por si só a Trindade, obviamente, mas remove uma objeção, frequentemente levantada contra ela. O Antigo Testamento poderia ter utilizado outras palavras hebraicas para enfatizar uma singularidade absoluta, como, por exemplo, a palavra Yahid, que significa único. Em vez disso, utiliza um termo que, em diversos contextos, descreve uma unidade composta, ou seja, had. Quando essa observação é combinada com a revelação posterior do Novo Testamento, torna-se especialmente, nesse caso, interessante. Lembra de uma expressão que eu mencionei na aula anterior? Revelação progressiva. Nesse ponto, é importante lembrar um princípio fundamental da interpretação bíblica que eu falei na aula anterior, mais uma vez aqui enfatizando. A revelação é progressiva. Os israelitas que ouviram Moisés provavelmente não compreenderam tudo o que Deus revelaria séculos depois. Primeiro, Deus estabeleceu firmemente a verdade que existe apenas um Deus. Somente mais tarde revelou de maneira mais clara a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, o Shema permanece verdadeiro do início ao fim da Bíblia. Existe apenas um Deus. A questão não é quantos deuses existem, a questão é compreender tudo aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo. Essa investigação nos conduz a outra característica intrigante do Antigo Testamento. O próprio nome mais comum utilizado para Deus possui uma forma gramatical que desperta atenção. É o termo hebraico Elohim. Uma das primeiras palavras utilizadas para Deus na Bíblia aparece já no versículo inicial das Escrituras. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra traduzida como Deus é Elohim. Esse é de longe um dos nomes mais frequentes para Deus no Antigo Testamento. Contudo, existe algo curioso nessa palavra. Ela possui forma gramatical plural. Esse detalhe tem despertado debate há séculos. Como pode o Deus único de Israel ser frequentemente designado por um substantivo plural? Uma observação se faz necessária aqui. Antes de avançarmos, precisamos evitar uma conclusão precipitada. O simples fato de Elohim possuir forma plural não prova a doutrina da Trindade. Claro, muitos defensores da fé cristã já exageraram esse argumento. A língua hebraica frequentemente utiliza formas plurais para expressar intensidade,
grandeza ou majestade. Portanto, seria incorreto afirmar que toda ocorrência de Elohim constitui uma referência explícita ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O texto bíblico, ele não diz isso. Agora, querem ver algo interessante? Apesar da forma plural do substantivo, os verbos que acompanham Elohim normalmente aparecem no singular. Observe novamente Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O verbo criou está no singular. Isso produz uma construção curiosa, no mínimo, um substantivo plural acompanhado por um verbo singular. A gramática aponta simultaneamente para pluralidade e unidade ao mesmo tempo. Mais uma vez, cabe-nos cautela, para não exagerarmos esse fenômeno, mas também não devemos ignorá-lo. Uma preparação para algo maior? Será? Quando observamos apenas o Antigo Testamento, poderíamos concluir que estamos diante de uma peculiaridade linguística. Entretanto, quando chegamos ao Novo Testamento, descobrimos que o único Deus verdadeiro existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse contexto, muitos intérpretes cristãos entendem que a forma plural Elohim torna-se uma antecipação interessante da revelação posterior. Não uma prova, não uma definição, mas uma preparação. Uma semente plantada muito antes da plena revelação, preparando o caminho. Até aqui observamos dois elementos importantes. 1. O Shema afirma a existência de um único Deus. 2. O nome Elohim apresenta uma forma plural e singularmente aplicada ao Deus único. Essas observações por si só não estabelecem a doutrina da Trindade, óbvio, mas ajudam a preparar o terreno para algo ainda mais intrigante. Em determinados momentos, o próprio Deus fala utilizando pronomes plurais. O exemplo mais famoso encontra-se logo no relato da criação, quando Deus declara em Gênesis capítulo 1, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que significa esse plural? O façamos de Gênesis 1:26, após apresentar Deus como Criador dos céus e da terra, o relato de Gênesis conduz o leitor ao ponto culminante da criação, a formação do ser humano. Durante séculos, intérpretes têm se perguntado por que Deus utiliza a primeira pessoa do plural? Por que não diz simplesmente, farei o homem à minha imagem? A pergunta é legítima e merece uma análise cuidadosa. Antes de tirarmos conclusões precipitadas, precisamos considerar as principais interpretações propostas para esse texto. E elas são, ao longo da história, 3 explicações principais. Elas foram apresentadas do seguinte modo. Primeira, Deus estaria falando com os anjos. Essa é uma interpretação comum em alguns círculos judaicos. Segundo essa leitura, Deus estaria dirigindo-se à corte celestial. Assim, o plural incluiria os anjos que assistiam à obra da criação. À primeira vista, essa explicação parece possível. Entretanto, ela encontra uma dificuldade importante. O texto não afirma que o homem foi criado à imagem dos anjos. Pelo contrário, a continuação do relato declara, no versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Observe a mudança. O plural desaparece. O texto retorna ao singular. Além disso, a imagem na qual o homem é criado é a imagem de Deus, não a dos anjos. E lembre-se que os anjos não tinham a mesma aparência entre si. Dependendo da classe de anjos a que pertenciam, eles tinham uma aparência muito diferentes. Compare os serafins, lá de Isaías, capítulo 6, 2, os querubins de Ezequiel 1, de 1 a 14, e os anjos mensageiros. Somente estes últimos tinham imagens parecidas com as dos humanos. Portanto, essa interpretação encontra dificuldades significativas, porque os anjos são criaturas, por conseguinte, não criam nada. Somente Deus é criador. Segunda interpretação, plural de majestade. Outra explicação, também comum em alguns círculos judaicos. Afirma que Deus estaria utilizando o chamado plural de majestade. Nesse caso, o plural serviria apenas para expressar grandeza ou dignidade. Essa interpretação é frequentemente mencionada em debates sobre Gênesis capítulo 1, versículo 26. Entretanto, muitos estudiosos observam que exemplos claros desse uso são raros ou inexistentes no hebraico bíblico antigo. Mesmo entre os especialistas que aceitam essa possibilidade, existe debate sobre sua aplicação a Gênesis. Portanto, embora seja uma explicação possível, ela não resolve todas as questões do texto. Terceira e última explicação, ou terceira interpretação, uma deliberação dentro da própria divindade.
A interpretação cristã histórica entende que o plural reflete uma comunicação dentro da própria divindade. Segundo essa leitura, Deus não estaria falando com seres criados, mas revelando, ainda que de forma discreta, uma pluralidade pessoal em sua própria natureza. É importante notar que essa interpretação não afirma que Moisés possuía uma compreensão completa da Trindade. Também não afirma que Gênesis 1:26 seja uma exposição sistemática da doutrina. O argumento é mais modesto. O texto contém uma característica que se torna especialmente significativa quando lida à luz da revelação posterior. Outros plurais semelhantes, Gênesis 1:26. Por exemplo, após a queda, Deus declara, lá no capítulo 3 de Gênesis 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Na construção da Torre de Babel, lemos no capítulo 11, versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro. E no versículo 8 volta ao singular. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Séculos depois, o profeta Isaías registra uma visão na qual o Senhor pergunta, no capítulo 6, no versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de vir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Observe algo interessante. No mesmo versículo encontramos singular e plural. A quem enviarei? E quem irá por nós? Essa combinação reaparece diversas vezes nas Escrituras. Apesar de ela não provar por si só a doutrina da Trindade, ela forma um padrão que merece atenção. Vejamos alguns plurais relacionados ao Criador. Observe algumas passagens. Jó, capítulo 35, versículo 10. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Em inglês foi traduzido, que me fez, meu Criador, que é my maker. Em hebraico, a palavra traduzida por me fez, ou meu Criador em inglês, my maker, está no plural e não no singular. Pois a palavra usada é osai. Ela indica um sufixo possessivo, meu, fixado a um substantivo que está no plural masculino. Se estivesse estritamente no singular gramatical, a palavra seria ossi. Portanto, a tradução literal seria onde está Deus que me fizeram. Interessante, né? O que você acha dessa passagem? Comenta aqui embaixo sobre o que você achou dela. Veja Salmos 149, versículo 2. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. A palavra osai aparece em hebraico aqui com a variação sufixada osav. O termo deriva do verbo assar, fazer ou criar. No versículo aparece com um pronome sufixo que significa seu Criador ou seus criadores. Isto é, o texto deveria ser lido assim, regozije-se Israel nos seus criadores, um particípio plural. O debate aqui é o seguinte, essa grafia específica, ela termina em od-vav, o que é no hebraico uma terminação gramatical que costuma indicar plural, criadores. Muitos comentaristas rabínicos veem isso como uma referência à grandeza de Deus e teólogos cristãos veem isso como uma referência à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando juntos na criação. Veja esse outro texto, Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. A parte onde é traduzido como teu Criador é Oseiki. Ela está no plural. Mais uma vez, frequentemente chamado de plural de majestade no círculo judaico. E aqui temos uma curiosidade igualmente interessante. Perceba que Deus é identificado como marido, mesmo título aplicado a Jesus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2, que diz lá o seguinte,
que zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Interessante, né? Vejam Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, o que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Aqui a palavra hebraica é boreca, do teu Criador, literalmente teus criadores. Muitos estudiosos judaicos, mais uma vez, novamente entendem essas construções dos textos acima como plurais de majestade ou de excelência, recursos comuns na literatura hebraica para enfatizar a grandeza divina. Ainda assim, cristãos frequentemente observam que tais expressões se harmonizam com a revelação trinitária posterior, pois observamos claramente que os elementos se mostram compatíveis e que se harmonizam com a compreensão cristã de um único Deus subsistindo em mais de uma pessoa. O próprio padrão da revelação bíblica parece seguir essa direção. Primeiro, Deus estabelece de maneira absoluta a verdade do monoteísmo. Depois, gradualmente, vai revelando distinções pessoais dentro da própria divindade. O Antigo Testamento planta sementes. O Novo Testamento mostra a árvore plenamente desenvolvida. Simples assim. Esse conceito é fundamental para compreendermos corretamente a Bíblia. Por exemplo, Adão não possuía todas as informações que Moisés recebeu. Moisés não conhecia tudo o que Isaías conheceu. Isaías não conhecia tudo o que os apóstolos conheceram. Os apóstolos receberam a revelação completa em Cristo. O próprio autor de Hebreus explica esse processo em Hebreus 1, versículos 1, 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Portanto, não devemos esperar encontrar no Antigo Testamento uma explicação sistemática da Trindade. O que encontramos são sombras, antecipações e pistas que se tornam plenamente compreensíveis quando observadas à luz da revelação trazida por Jesus Cristo. Mas poderíamos nos perguntar, por que Deus não revelou tudo de uma só vez? Essa é uma pergunta natural e legítima, não é verdade? Se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, por que não revelou essa verdade claramente desde o princípio? A resposta está relacionada ao conceito de revelação progressiva. Lembra que eu pedi para guardarem essa expressão lá na nossa primeira aula? Primeiro, Deus precisava estabelecer firmemente o monoteísmo em um mundo dominado pela idolatria e pelo politeísmo. Somente depois dessa base estar solidamente estabelecida, a revelação poderia avançar para aspectos mais profundos da natureza divina. Assim, aquilo que aparece como sombra no Antigo Testamento torna-se luz mais clara no Novo Testamento. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Colossenses 1,26 nos fala: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Meus amados, a Bíblia não se contradiz, ela se desenvolve. Muito bem, até aqui vimos apenas pistas, indícios, sombras, mas na próxima aula sairemos das sombras e entraremos em alguns dos textos mais surpreendentes do Antigo Testamento. Quem é o misterioso anjo da presença que salva Israel? Por que Isaías menciona o Espírito Santo séculos antes de Pentecostes? Por que o Salmo 110 se tornou um dos textos mais citados pelos apóstolos para falar sobre Jesus? Essas perguntas nos levarão muito além de Gênesis e talvez mudem a forma como você lê o Antigo Testamento para sempre. Por isso, não perca a próxima aula. E não esqueça de se inscrever no canal, comentar e compartilhar esse conteúdo com aqueles a quem você ama. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e aprofunde seu conhecimento das Escrituras. Até nosso próximo estudo.